seguinte, vocês prestaram atenção na construção do segundo gol, papum, do gol do Flamengo, gol do Cebolinha? Explica pra nós. 2 toques de letra. Futebol ofensivo, atrativo. No Rio de Janeiro, só o Nova Iguaçu é capaz de fazer um time competitivo, é um time organizado. Sim. E a beleza, eu acho que a beleza do time do Tite tá aí. É um time que sabe o que faz dentro de campo. Torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no debate da ESPN Brasil, do programa F90. Pessoal falando da vitória do Flamengo ontem. Vamos ver ele repercutindo aí o que eles vão falar desse Flamengo do Tite, que tá jogando bem, jogando um bom futebol. Ontem amassou o time do Fluminense, vencendo por 2-0. Se tivesse caprichado um pouco mais, poderia até ter feito mais gols. Vamos ver aqui que separei um trecho bem legal para vocês do debate. Gosto bastante das análises, dos comentários do Zé Elias. Quero aproveitar aqui e já deixar os créditos do vídeo ao canal da ESPN Brasil. Vou estar deixando o link do canal oficial aqui na descrição. Torcedor do Mengão, já chega deixando aquele like no vídeo. Aproveita também, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Você vai estar aí atualizado, informado com as últimas notícias, com as últimas informações do Flamengo. Mas agora, bora pro vídeo, galera. O Flamengo dos outros anos voltou, acho que não é isso. Só que ano passado a gente via um Flamengo que competia pouco, disperso, oscilava dentro dos jogos. Era um time que passava muito longe do que era exatamente o elenco. E ontem, se o Flamengo não foi brilhante, eu acho que não foi brilhante o Flamengo ontem, mas é um Flamengo muito seguro. É um Flamengo que você olha e sabe que ele defende bem, ele defendeu bem das duas maneiras que ele se propôs a defender do jogo. Ele não sofreu contra o Fluminense. O momento que o Fluminense tentou se recuperar do jogo não foi o momento que o Flamengo sofreu. E ele construiu a sua vitória. No início do jogo é um Flamengo que sobe a pressão, muita gente falava, né? Sem o Marcelo, sem o Felipe, uma saída desentrosada, você já não tinha o Nino no início do ano, a saída do Fluminense está comprometida. Você sobe, tira o espaço do Fluminense. Faltava o Flamengo trabalhar um pouco quando tinha a bola. No segundo tempo, quando o Diniz também resolve se lançar, é uma aposta dele. Podia achar um gol de início e ter uma outra situação, mas não. O que aconteceu foi um efeito contrário. Aí quando o Flamengo tem a bola no segundo tempo, trabalha melhor, rápido em velocidade, por dentro até, não só pelas pontas, tem muita qualidade, né? Porque você tem uma roubada, você tem uma Arrascaeta que clareia o seu jogo por dentro, o De La Cruz clareia esse jogo por dentro, acha uma Arrascaeta, uma bola no Pedro, é muito toque de qualidade. O gol do Cebolinha para citar o segundo. O primeiro gol, uma falha do Fluminense, acho que tem muito de falha. O Fluminense iniciando ali o segundo tempo, vai subir sem saber como subia. O menino, o zagueiro Antônio Carlos, vai dar um bote ali no Arrascaeta totalmente sem sentido. O Alexander improvisado na lateral, não tem cacuete para fazer aquele corte. E tem o Flamengo bem posicionado. Ayrton Lucas malando ali pelo canto, Pedro se posicionando bem. Então sai o gol. A partir dali o Flamengo muito, muito, muito seguro. Se não era brilhante para fazer 2, 3, 4, contra o adversário que já cansava e já não tinha seu time principal, não sofria. E acho que o time do Tite ele sempre vai começar por isso, por não sofrer, se defender bem, ser competitivo, aí vai começar a construir resultados. Para mim, tem uma cara de time já nesse Flamengo. É brilhante? Não é? Vai ganhar o estadual por conta disso, a Libertadores brasileiro, não estou falando. Só que é uma evolução para mim de um Flamengo que precisa, pelo menos, ser sólido, ser confiável. O Flamengo do ano passado não era sólido, não era confiável. Você chegava naquela véspera de final da Copa do Brasil, um time muito superior tecnicamente, você não confiava no Flamengo. Você olhava e falava, São Paulo tem caminhos. Os outros times em mata-mata têm caminhos. Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ratear para chegar porque só foi tentar virar o trabalho no final, já naquela reta final ali, quando o Botafogo deixou o título escorrer. Então ontem, para mim, tem uma cara de time, vai ganhando forma. Ah, tá tudo bom porque ganhou de 2-0? Não, é como você ganhou. O Fluminense tentou melhorar ali no início, da metade final do primeiro tempo, mas foi pouco. Se eu não me engano, um chute só do Arias no primeiro tempo não assustou. O Rossi não trabalhou. Você não lembra ontem da atuação do Rossi, parece confundir quem é que estava no gol, por exemplo. Então, acho que tem boas notícias para o que o Flamengo está tentando desenhar, porque o Tite está tentando desenhar. Tira da retina aquela coisa de 2019, o time brilhante, porque não é isso que está tentando ser replicado. Eu acho que o que tenta ser replicado é um Flamengo competitivo para brigar por títulos. Acho que o Flamengo ontem foi isso. O Fluminense reserva, misto e tal, mas um Fluminense misto com as peças que tinha no primeiro tempo é um Fluminense que sabe o que fazer. Já é um trabalho de algum tempo e não conseguiu fazer. O Flamengo tirou bem o jogo do Fluminense ontem, foi confortável. Acho que a torcida saiu bem satisfeita ontem no Maracanã. Esse negócio de crise, não. Você saiu satisfeito ontem com o Flamengo, Rodrigo Banho? Muito mais do que isso. Boa tarde para você, Edu. Boa tarde, William, Zé, Pedro, fã de esporte. Eu saí titizado. Eu estou titizado. Nova fase. Eu estou titizado. Eu sou um cara. Tá vendo como as pessoas mudam? Isso aí é resultado. Dos 36 segundos. Olha lá, dividindo a tela aí. É o Olha lá, seguinte. olha o nosso card, olha o nosso Eu card. sou... Tem um popó aqui agora, largava um. Eu sou... Titizado? Eu estou titizado. Olha lá,
Olha o card, olha o É card. preciso que a justiça seja feita. Tite merece muitos aplausos. Por quê? A barreira do inferno, que em algum momento... Calma. A barreira do inferno, que muito tempo foi a defesa do Vasco dos anos 70 de Abel Braga, agora quem tem a barreira do inferno é o Flamengo. Ele ficou Quero pensando ver em alguém feijão, fazer Dudu, gol certeza, no Flamengo. certeza. Ele ficou pensando... Entendeu? Como é que eu vou... A barreira do inferno. Procura aí você, aí pesquisa aí sobre a história da barreira do inferno. Tem a barreira do inferno no Nordeste ali e tal, mas a barreira do inferno era a defesa Mas intransponível do Vasco. Mas você sabe o que era a barreira do inferno? Tem várias coisas, né? Por quê? A defesa do Vasco, do Abel Onde é Braga. que fica o Vasco? Também porque batia. Não, o Vasco fica aí. Você como tem bom a barreira. A barreira Não dá pra dizer que é a barreira do Flamengo, né? Não, mas a barreira do inferno Ah, também bota era outro porque. nome aí. Nossa Então, Senhora. a barreira é a barreira do Vasco. Então, mas a barreira barreira do do Vasco. inferno Segundos, também tinha uma atenção, forma hein? de chegar junto. Não é o caso, é um time disciplinado. Que ele falou E que eu- não tem problema. Então, e é o seguinte: o Tite está jogando com só um volante, coisa que eu defendi nesse país. Depois da Copa. Tá aqui, a gente temos um grande volante aqui da história do nosso futebol, que é o Zé Elias. Mas, Obrigado, assim, muito obrigado. Aí, Ô, Axel. eu também já joguei de volante algumas vezes, mas eu era melhor café que o pra ele. Café pra ele, Você ouviu, Axel. É pra ele. Você jogou Então. onde? Que posição? De volante. Não, eu joguei de volante, mas assim, eu era tão bom que eu tinha que ir pra frente. Eu jogava eu fui mais adiantado, entendeu? Mas é o seguinte: quando o Brasil ganhou a Copa de 94 com dois volantes, Dunga e Mauro Silva, criou-se parece que uma regra no futebol. Todo time tem que ter dois volantes. Se não tem dois volantes, não tem jogo. Parece assim, não. Não tem dois volantes? Não tem. Então, é assim. O Gerson acabou se machucando, vai fazer cirurgia, inclusive, tá fora do Campeonato Carioca. Ele teve um problema renal, né? Mas ele vai passar cirurgia, né? Então ele tá fora do Carioca. Então o Tite achou o time dele nesse esquema. E aquela discussão agora, Gabigol, Bruno Henrique, pra mim isso foi superado. Ele já tem o time dele titular, as convicções, aí é questão de gosto ou não, tal. Mas o fato de ele estar jogando só com um volante mesmo ali, que é o Pulgar, e o time tomar um gol só no campeonato, 10 jogos tomar um gol, ele hoje tem a melhor defesa do Brasil. A gente elogiou quantos anos o Palmeiras do Abel? A melhor defesa do Brasil é a do Abel. O Abel é tão competitivo, ninguém faz gol, Gustavo Gomes, o O Everton... Tite tá passando no teu crivo? Que teu crivo no início Não, do eu já ano estou tava- titizado, isso eu já falei. Então é o seguinte, nova além fase. dos resultados, para não falar que são só números, Bem, ele queria mandar embora em dezembro. vocês né? viram o segundo gol? O gol do Cebolinha? Pô, trabalho Não, dezembro Ele tava não. questionando Embora. a contratação. Em dezembro ele falou, perdeu o título. Falou que era um Tite. encantador de serpente. Encantador, Falou e agora eu isso. estou encantado, fui encantado por Ou seja, até abril ele muda Então de é o novo. seguinte, hein? vocês prestaram Vai tranquilo, é o atenção sabor das na ondas. construção do segundo gol, papum, do gol do Flamengo, gol Como do foi? Cebolinha? Explica pra nós. Dois toques de Elucide. letra. Ah. Futebol ofensivo, atrativo. No Rio de Janeiro, só o Nova Iguaçu é capaz de fazer um lance como aquele, o Carrossel da Por Baixada. isso que eu falo, não elogia antes. Entendeu? Esse- Então, vai. parecia laranja mecânica, aquele tal. E eu vi torcedor tricolor revoltado. Poxa, o Diniz é muita posse de bola no campo de defesa, muito passe pra trás, muito passe pro lado. Olha o gol do Flamengo, que é uma pintura, é um dos grandes gols. Até acho que o Fábio. Um quadro de que pintor esse? Qual pintor? Deixa eu ver. Van Gogh, né? Eu falar, né? Tinha que ser Van Gogh, no meu caso. Eu pensei. Eu pensei que ia falar um negócio dos 36. Cuidado com o que. Cada um tem na cabeça alguma coisa, né? Vamos lá. Não, mas vamos lá. Já foi. Então é o seguinte. Não, nem parei pra pensar agora que eu Você entendi. tem hoje o Tite entregando resultados. Eu acho que ele, tudo indica, deverá ser campeão invicto. Não só campeão invicto. Taça Guanabara já era, né? Tem uma mínima chance matemática, mas já foi. impossível. Então, Taça Guanabara, tem gente que conta como título, tem gente que não conta. Fato que ele vai botar. Taça Guanabara já tá lá. Primeira taça carioca do Tite. E ele já entra com vantagem na semifinal se ele pegar o Vasco, né? Que é um clássico, jogo duro, rivalidade e tal. Mas quem tem a barreira do inferno hoje no Flamengo e Vasco é o Flamengo, não é o Vasco. E se pegar o Nova Iguaçu, realmente aí vai ter mais problema, mas vai ser um jogo vistoso, aberto, bonito. Então eu tô vendo resultado e desempenho. No meio de semana eu já tinha falado que tinha sido o melhor jogo do Flamengo. Agora, contra o Fluminense, que é um teste mais forte e tal, consegue passar com louvor. Então, além disso, o Tite está sincero agora. Se eu fiz críticas porque ele mentiu no ano Ele passado... está sincero agora. Aí, Ele falou uma coisa com a qual eu não concordei e muita gente não concordou, ele voltou atrás. Então ele foi humilde também, Tite humilde, em reconhecer, olha, o que eu falei não foi certo, eu errei, quem me criticou, que é o meu caso, eu entendo tal. Então, um cara que está sendo humilde, fazendo um trabalho correto, entregando resultado e lances bonitos, plástica, entendeu?
Então, eu vou abraçar o discurso do Tite, que ele falou assim, Tite não é retranqueiro, concordo aqui, Tite não é. Eu já estive titizado em 2001 com o Grêmio, era um grande time, aquele time do Grêmio, jogava bonito, com 3 zagueiros, fazendo gol de título com o pé direito aqui no Morumbi contra o Corinthians. O Corinthians de 2015 era um time legal, bacana, que era melhor ataque também, melhor defesa. Legal, bacana. Bola é uma avaliação. Não é? Então, é que é boleiro, né? Cara é boleiro, né? Camisa laranja, o Nova Iguaçu joga 5%, neste momento, quem está jogando mais bola que o Flamengo no Brasil? A gente vai falar do Grenal, talvez? Grenal. Talvez o Inter. Mas assim, o Flamengo no Rio de Janeiro é o melhor time. Os números comprovam. E a qualidade do jogo, que é o que muita gente espera do Tite, também está acontecendo. Então, eu estou titizado. Muito bem, aí, ó. Olha, aí parabéns, foi um argumento parabéns. Maravilhoso. Parabéns por reconhecer. Com argumentos um pouco estranhos. Torcer meu braço, dar meu braço a torcer ou não? Um pouco assim, depois desse titizado vai vir alguma. Claro que vem. Espera só a primeira derrota. Tá parecendo, Primeiro tombo. Tá parecendo o Antônio Oliveira. A primeira escolha do Tite que não dá certo. O comentarista tem que ser assim. Se tá mal, critica. Se tá bom, elogia. Você tem que ir de acordo com a maré, de acordo com o resultado, dançar de acordo com a música. Eu acho assim, não adianta. O Pedro falou uma coisa legal no comentário dele. Esquece 2019, não vai ser um time espetacular, né? Como foi aquele time. Eu acho que vai ser o time do Tite. É a cara do Tite. É um time competitivo, é um time que sabe o que faz do começo ao fim do jogo. Você percebe muito bem qual a grande dificuldade do Fluminense ontem. O Fluminense não conseguia tocar. Por quê? Era só toque para trás. O Flamengo, e aí entra a questão do equilíbrio e a dinâmica, que eu acho que com o De La Cruz por dentro, eu acho que o Flamengo consegue ter esse tipo de jogo, que perde a bola, todo mundo volta. Hoje é bloco baixo, né? Bloco baixo. Bloco baixo lá atrás. Adeque-se. A linha de 4 defensores, Pulgar, De La Cruz ali, o Arrascaeta voltando um pouquinho mais, Cebolinha e Luiz Araújo fechando, recompondo, e o Pedro ali na frente. Espaços curtos, e o time do Fluminense não conseguia fazer essa bola rodar. Não conseguia colocar velocidade no jogo, porque trabalhava de forma organizada, e aí, quando roubava essa bola, velocidade. Nós vemos aí o segundo gol, né, do Flamengo, um gol espetacular, calcanhar, velocidade, De La Cruz. Eu sou fã do De La Cruz, ele rouba essa bola, já coloca ali no Arrascaeta. Então, assim, é um time competitivo, é um time organizado. Sim. E eu acho que a beleza do time do Tite está aí. É um time que sabe o que faz dentro de campo. Você sabe exatamente o que esperar desse time. Eu não sei, são características diferentes pela qualidade dos jogadores. Mas eu vou tentar fazer uma comparação aí na época do Tite e do Corinthians. Todo mundo que jogava contra o Corinthians, na época do Tite, sabia exatamente o que iria encontrar pela frente. Sim. E a questão do Flamengo, eu acho que é pior ainda. Pior no bom sentido. Por quê? Porque você tem uma organização defensiva muito boa, você não vê o Léo Pereira saindo para fazer a cobertura de 50 metros, você não vê o Fabrício Bruno saindo para fazer cobertura de 30, 40 metros. Pelo contrário, estão todos juntos, próximos, trabalhando de forma conjunta, né? Se você traçar, pega aí, faz de conta que é um elástico, né? Você coloca um elástico na linha de 4, defensor ali, né? Do Flamengo, pega ali os volantes, você vai ver que todos trabalham de forma conjunta. E é o que eu sempre falo, sobre referências, né, nos seus respectivos lugares, defesa, meio campo e ataque. Eles trabalham conjuntos. Dificilmente você vê um cara longe ou distante do jogo. Estão todos ali bem posicionados. E o que eu falei que é pior, que eu acho que é a questão do Corinthians, é que aquele Corinthians tinha qualidade. Tinha um time organizado, mas era um time que, aquela frase que Bubu gosta de falar bastante, né? É um time que sabia sofrer, é um time que se defendia mais, eu acho, e depois explorava um pouco mais o contra-ataque. Esse time não. Esse time vai ser pior por quê? Porque é um time que já consegue se defender e, ao mesmo tempo, tem muita qualidade e velocidade no jogo. Isso daí, para o futebol que se joga hoje, é fundamental, né? Porque você, em 2, 3 toques, você pode finalizar uma partida. De novo, vou pegar o segundo gol. Mas foi por acaso. Nada é por acaso no futebol. Isso aí pode ser treinado, o entrosamento, o conhecimento. Eu acho que, assim, melhoras para o Gerson, né? Ele vai operar, espero que ocorra tudo bem na cirurgia, que ele possa voltar, não vou dizer o mais rápido possível, porque eu não sei qual é o grau a gravidade do problema, né? Mas, por exemplo, se ele estivesse apto hoje, eu acho que o Gerson ficaria dentro da meritocracia, que o Tite tanto fala, que o campo fala, o campo diz, né? Muitas coisas e tal.
Hoje o meio-campo do Flamengo seria Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Sim. Né? Pela forma como esse trio se comporta, pelo conhecimento que tem Arrascaeta e De La Cruz. Então, eu acho que esse time Eles falam a mesma língua, né? Então peraí, Zé, a conclusão que a gente está chegando aqui, vamos lá, são 10 jogos do Flamengo, certo? 10 jogos, tá No errado? Carioca. No Carioca, é isso. Mais os dois, né, da turnê. 12, vai. Tem 12 jogos, e a gente ficava debatendo aqui, não sei se foi você, Pedro Ivo, inclusive, o pessoal concordou contigo, você estava tentando, o Tite estava tentando achar Ele o usava time a palavra e equilíbrio. tal, o equilíbrio. tentando achar Equilíbrio. esse No lugar do time, De La esse Cruz, equilíbrio onde e ele ia tal, que colocar. você também, como comentário, estava buscando e tal, etc. Achou, não estou dizendo que é definitivo, mas achou. Hoje a gente olha e fala, tem um caminho aqui. Já tem um equilíbrio aqui, já tem um caminho aqui, a gente já sabe mais ou menos por onde ele vai seguir. Não, tem Dá um para caminho. ver isso já? Não, tem um caminho. Assim como o Dorival, lá em 2022, ele, por força da circunstância, não que alguém escolha o Bruno Henrique ficar machucado, mas ele resolveu a situação, não tinha mais uma questão de vai ficar fora, quem vai barrar, não sei o que, ele resolveu a situação, colocou Pedro e Gabriel, mérito dele. Isso. A situação do Gerson, pelo menos nos próximos 2 meses, ela indica que está desenhado. Não é que vai ser. Eu acho que eu falo aqui desde o início. Eu não acho que o Flamengo vai ter um time. Porque você ainda tem que pensar que do lado de fora ainda tem Gabriel, Bruno e Gerson. Acho que o Gabriel e o Bruno, hoje, eles não são opções de primeiro momento do Tite, porque o Tite vem desenhando de time. O Gerson, quando voltar, eu não vejo o Gerson como um cara que o Tite vai abrir mão. Ele vai tentar entender como é que ele pode encaixar. O Gerson não vinha mal. E o Gerson ele pode funcionar em algumas situações ali, dentro do desenho de meio para frente do Flamengo. Só que nesse momento, pela circunstância, ele conseguiu ter o Bueno fala de não ter 2 volantes, mas ele tem um De La Cruz como segundo homem. Não é que ele vai ser um segundo volante, ele é um segundo homem. Ora ele está um pouco mais recuado, ele está um pouco mais aproximado, fazendo o jogo dos homens de frente. Então o que acontece para mim é, você tem uma formação com esses jogadores em campo, para quando o Flamengo precisa ter muito volume, muita bola, muita pressão lá em cima e ter o tempo inteiro de criação, como foi contra o Boa Vista, né? Boa Vista. 4-0 contra o Boa Vista. E você tem ontem uma outra dinâmica, que é uma compactação. Por que o Flamengo se defende tão bem ontem? O Flamengo ontem, quando sobe, sabia que se sufocasse essa formação do Fluminense ia causar problema para o time do Diniz. E depois ele se compactava, ele fechava certinho. O Fluminense não tinha por onde entrar. O Fluminense não chegava com muitos jogadores, igual aconteceu contra a LDU. Lá por falta de fôlego, ontem por falta de espaço. O Flamengo não deu. Muito compactado. Então ele começa a moldar o seu time com essas peças, ele não vai desenhar o time para os caras. Ele vai tentar, ele fala que vou priorizar os jogadores, mas ele também prioriza a sua compactação. Ele traz um pouco mais o De La Cruz, ele traz o outro jogador de ponta para fechar um pouco mais. Então, nesse momento, o que a gente fala de ter uma cara de time é porque a gente sabe. Hoje vai ser o De La Cruz como segundo homem, vai ser um time bem compacto, vai ser um time que vai pressionar lá em cima, vai tentar recuperar a bola rápido. Isso quer dizer que o Gabriel, o Bruno e o Gerson estão descartados? Não acho, principalmente o Gerson quando voltar, dependendo da recuperação. Só que, para um primeiro momento, ele tem 10, 12 jogos, ele tem um esboço do que ele quer. E ele não vai com 12 jogos também ter as 2, 3 formações já funcionando, mas ele conseguiu entender que essa formação ontem, principalmente, tanto é que ontem a formação dá muito certo pelo segundo tempo. No início do jogo, no primeiro tempo, a formação dá certo para tirar a bola do Fluminense. O Fluminense é um time que tem muita bola. Mas quando o Flamengo tinha a bola, faltava um pouco mais de criação. Então você ia ter que entender como é que você ia resolver isso com aquela formação. Talvez se o Diniz não mexe, talvez se o jogo termine empatado, a gente é que estava hoje sentado discutindo. Tá travando bem, tá defendendo, não toma gol, mas não tá faltando mais alguma coisa? A gente ia para um outro debate. Só que o Diniz também abriu o time, o Flamengo aproveitou pela qualidade que tem. Então o futebol tem muitas circunstâncias. Eu não acho que o Flamengo vai ter uma formação exata. Eu acho que o Flamengo vai ser um time muito sólido, que ele vai sofrer pouco, ele vai conceder poucas chances para o adversário, e ele vai saber estocar no primeiro vacilo que o time adversário der. Por isso que eu acho que o Bruno Henrique e Gerson eles vão brigar por uma posição. Eu acho que o rapaz, o jogador que... E a opção, por exemplo, desculpa, o Bruno, para quando não estiver funcionando aquele primeiro tempo. Claro. Eu acho que o jogador que pode e que deve, a gente não sabe nunca, né? Que deve ser a primeira saída do Tite é o Luiz Araújo, eu acho. Porque aí você tem uma variação. O Tite sempre gostou, né? Ele pode jogar o Cebolinha para o lado direito, traz o Bruno para cá, e durante os jogos ele sempre fez isso. Ele inverte os jogadores. Até o Bruno pela direita. Sim, o ano passado, né? Ele treinou o Bruno, acho que foi até no jogo grande, para surpreender. Então ele pode fazer isso, porque ele fazia muito isso. Ele fazia no Corinthians, ele fazia na seleção, né? Então o jogador começa aqui, o Cebolinha começaria pelo lado esquerdo, aí o Bruno pelo lado direito, de repente o Cebolinha está lá do lado direito, o Bruno pelo lado esquerdo, para justamente ter essa variação e você ter a possibilidade, por exemplo, de ter jogadores rápidos. O que eu acho que ontem faltou muito,
Mas é questão de jogo e muitas das coisas que o jogo pede. Eu acho que, por exemplo, nesse caso, o Bruno, o Cebolinha fez um ótimo jogo, fez um belo gol, mas aí eu falo, Cebolinha pelo lado direito, o Bruno pelo lado esquerdo. Por quê? Porque eu acho que o Bruno é mais rápido, é um jogador que impressiona mais o time adversário, que preocupa mais o time adversário do que o próprio Luiz Araújo. Fora a bola aérea, né? Entendeu? Eu acho que, por exemplo, ele ganha uma arma ali mesmo. eu acho que ele daria ao Tite nessa questão de velocidade e um pouco mais de recomposição, dependendo do que você fizer e dependendo do time que você jogar, você tem um poderio maior. Né? Eu acho que o Bruno, não é desrespeitando o Luiz Araújo, não é isso, porque o trabalho dele foi fundamental para o Cebolinha ter um pouco mais de tranquilidade, ele fecha, ele ajuda na marcação, recompõe e tal, mas vai chegar um determinado momento, que aí eu concordo com o Pedro, a gente já vem falando isso há um bom tempo, que o Tite tem nas mãos um elenco que ele pode jogar a cada, sei lá, 45 minutos de uma forma de jogar. Ele joga com 2 times. Entendeu? Ele tem essa possibilidade, porque esses jogadores, eles darão ao Tite muitas variações dependendo do time adversário. Mas eu acho que, dependendo do que acontecer, Gerson e Luiz Araújo Gerson e Bruno brigariam com o Luiz Araújo. Porque aí você tem uma inversão. Se é o Bruno, você tem velocidade, possibilidade de entrada para o gol, cabeceio. Então, olha quantas coisas ele acrescenta. E se for o Gerson, o que acontece? Você traz o Gerson por dentro, você solta um pouco mais o De La Cruz, mas não o De La Cruz aberto, não é isso. O Gerson aberto, só que o Gerson fechando. E até serve um pouco, talvez, para tirar a marcação de cima do Gerson. Você facilitaria para o Gerson um pouquinho mais, porque quando ele vem por dentro, o que acontece? Ele vai abrir um clarão. E aí ele deita e rola, porque como jogador é sensacional. William, só uma parte aqui rapidinho, em relação ao De La Cruz, que eu acho que é o mérito do Tite de receber um jogador e conseguir achar o espaço para ele. Ele até faz parte do processo do treinador encontrar um posicionamento que seja o mais interessante para a engrenagem do time. O Flamengo, que tem suas características, sempre a gente falava muito do talento individual, mas o trabalho do treinador é fazer com que eles se combinem, e o Flamengo tem feito isso. Não é um time que se expõe muito, como já citaram aqui, mas o De La Cruz é algo que chama atenção. E o Cebolinha, porque eu me lembro que em um determinado momento, até de temporadas anteriores, as pessoas falavam do Cebolinha como, tá ali, também tá ali, o salário é alto, com relação ao custo-benefício, como é que ele não entrega? É porque não tinha encontrado o espaço e agora com confiança permite, por exemplo, óbvio que teve a falha do Fábio, mas é um ataque que é muito confiante. O Flamengo hoje tem essa possibilidade. Pedro Ivo. Aí, galera, pessoal do F90 da ESPN Brasil, falando do Flamengo, dessa vitória de ontem. Pessoal rasgando elogios, elogiando bastante o Tite, que é um baita de um treinador, começando muito bem essa temporada de 2024. Ele que chegou na reta final do ano passado, o Flamengo já estava, muito distante do Botafogo ali na briga pelo título. Chegou com o objetivo de classificar para a Libertadores, conseguiu o objetivo. E esse ano começando muito bem, um Flamengo que promete, a expectativa do torcedor está muito alta para esse ano de 2024. O Tite começando muito bem, o Flamengo a cada jogo, a cada partida vem crescendo nesse futebol, jogando bem, jogando melhor. Ontem mesmo dominou o Fluminense, está certo que o Fluminense não estava com a força máxima, força total, mas assim mesmo tem um bom time. E o Flamengo venceu com muita autoridade, tem todos os méritos nessa grande atuação. Ontem, o Pedro, mais uma vez, marcando o gol, dando assistência. Acredito que não há nem discussão nessa questão aí se é o Pedro ou o Gabigol que vai ser titular. O Gabigol está entrando, não está fazendo muita coisa, apesar que joga pouco tempo, O Tite está colocando ele já quase na reta final dos jogos, sempre entrando no segundo tempo. Mas é um Flamengo muito seguro, com uma defesa muito sólida. 8 jogos sem sofrer gols. O time principal, com 8 jogos sem sofrer gols. O time que sofreu gol foi a equipe sub-20, quando eu estava começando o Campeonato Carioca. Concordo com os Elias nessa questão aí do Bruno Henrique, poderia ser titular sim, mas o Luiz Araújo tem essa questão ali, de voltar a ajudar na marcação, cara que se doa muito em campo, muito dedicado, ajuda demais ali na marcação, está jogando bem também. Então o Tite, como ele mesmo já falou, o campo fala, e nesse momento os jogadores ali que estão melhor, estão entrando e se destacando, os que vão se titular com o Tite, mas um Flamengo que vem crescendo, cada partida,
e a mídia esportiva aí rasgando elogios. E tô bem confiante também, né, do trabalho do Tite. Ele tem um baita de um elenco aí em suas mãos para ele fazer o que quiser e trabalhar à vontade com peças ali do banco para ele mexer, né, a hora que quiser mexer. Então é um Flamengo que vem forte e a expectativa do torcedor está alta e o torcedor está confiante demais. Aguardar os próximos jogos, a próxima partida no final de semana, no sábado às 16 horas contra o Madureira, Flamengo que já é praticamente campeão da Taça Guanabara e um candidato aí muito forte para conquistar o Campeonato Carioca. Vamos aguardar os próximos jogos. O torcedor do Mengão que está feliz, está contente com esse futebol, né, que o Flamengo está jogando. Deixa o like do vídeo. Obrigado a você que assistiu até o final. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera. E a gente se vê no próximo vídeo.